Olá, nós estamos fazendo a leitura do livro Guia das Emoções, da editora Thomas Nelson Brasil, do autor Charles Stanley. Essa leitura foi autorizada. Para adquirir o livro, entre em contato com a editora. Hoje será o áudio de número 10 e vamos dar continuidade ao terceiro capítulo, A Raiz de Todas as Emoções Dolorosas. Eu sou Deise Corrêa, do Ministério Casais Ricardo Deise. Começando com o medo. É claro que pode estar se perguntando por que eu comecei com a emoção do medo, quando há tantas outras. É porque eu acredito que a origem de todas as outras reações negativas que enfrentamos é algum tipo de ansiedade. Afinal de contas, o medo é uma sensação desagradável de apreensão, como um alarme que dispara dentro de nós, alertando-nos de que algo ruim acontecerá. Pode ser causado por uma ameaça ou pode ocorrer quando se perde o controle de uma situação em particular. Quando esta apreensão persiste por um longo período de tempo, inconscientemente criamos defesas em torno desses pontos fracos ou áreas vulneráveis. E as salvaguardas que construímos, infelizmente, fazem com que surjam outros problemas. Por exemplo, se quando criança experimentamos momentos em que não havia dinheiro suficiente para garantir o nosso sustento ou passamos momentos de privação, podemos ser conduzidos por um medo arraigado de passar fome. Então, tentamos nos proteger acumulando posses, o que acreditamos nos protegerá da miséria. Mas à medida que crescemos, algo acontece dentro de nós. Com o tempo, a nossa motivação não estará apenas focada em colocar comida na mesa e atender às necessidades básicas, mas também em acumular bens materiais a fim de satisfazer os nossos desejos de significância e realização, os desejos mais profundos da nossa alma. A riqueza que adquirimos torna-se nossa segurança, nossa identidade e nosso único objetivo na vida. Antes que percebamos, nossas vidas estão definidas pela ganância e são desprovidas do propósito que Deus tem para nós. O medo de passar fome ainda está lá, enterrado sob as camadas destrutivas de nossas próprias defesas, continuamente nos levando à direção errada. É claro que essa é uma explicação muito simplista de como o medo pode servir de base às nossas outras emoções dolorosas, mas você pode imaginar como tudo pode ocorrer. E isso ilustra um importante princípio. Quando pensamos sobre as emoções negativas que experimentamos em áreas específicas de nossas vidas, como finanças, relacionamentos e preocupações sobre o futuro, e examinamos as suas raízes mais profundas na maioria das vezes, descobrimos que a ansiedade constitui a base desses sentimentos destrutivos. Por exemplo, como vimos, a ganância é baseada no medo de não ter ou ser o suficiente ou de perder algo importante. A rejeição e a solidão têm por base a preocupação de que não seremos aceitos, que seremos abandonados ou ficaremos desamparados. A culpa é o receio de que nosso comportamento pecaminoso e as nossas transgressões sejam descobertos ou que sejamos punidos. O orgulho é construído a partir da apreensão de que seremos considerados indignos ou incapazes. O desânimo é o medo de que a esperança esteja perdida, ou de que o fracasso seja o único resultado possível e é causado pela falta de confiança ou por uma sensação de inadequação. O desespero é baseado em preocupações sobre o que ocorreu no passado ou o que pode vir a acontecer e sobre como as nossas perdas, experiências, sensações de desvalorização e erros impactam o nosso futuro. O ciúme é o medo de perdermos o que desejamos ou de não estarmos à altura quando comparados a outros. A raiva é causada pela apreensão de não conseguirmos o que queremos, de estarmos sendo tratados de forma desrespeitosa
ou de que alguém que nos ofendeu não seja castigado adequadamente. A indecisão é a paralisia causada quando nos questionamos se estamos fazendo a escolha certa. Você luta com alguma dessas coisas? Você percebe como o medo é a base das emoções negativas que todos nós sentimos? Grande parte da agonia que experimentamos na vida é causada por nossas ansiedades. É a ferramenta mais eficaz do inimigo para nos atrair ao pecado, prolongando nossa escravidão e nos mantendo separados de Deus. Como vimos no primeiro capítulo, uma das primeiras emoções mencionadas na Bíblia é o medo. Acredito que isso não foi apenas o resultado da queda, mas também da forma como a serpente foi capaz de influenciar Eva. Observe o texto bíblico. Ora, a serpente perguntou à mulher: foi isso mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Respondeu a mulher à serpente: podemos comer dos frutos das árvores do jardim, mas Deus disse: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário, vocês morrerão. Disse a serpente à mulher: certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão, e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e deu a seu marido, que comeu também. Gênesis 3, de 1 a 6. Como a serpente usou o medo para tentar Eva, foi ao plantar a semente da dúvida em sua mente sobre as intenções e o caráter do Senhor. Questionamentos que surgiram em sua mente depois dessa interação. Talvez ela tenha se perguntado: será que Deus está realmente escondendo algo de mim? Por que ele não quer que eu seja como ele e conheça o bem e o mal? Esta árvore parece agradável. Não faz sentido que eu não possa comer um pouco desta fruta. O que ele estará escondendo de mim? O resultado foi que Eva começou a desconfiar do mandamento do Pai e temeu desperdiçar o vir a ser como Deus. Gênesis 3:5. Então estendeu a mão e tomou do fruto da única árvore em todo o jardim que era proibida para ela. O mesmo aconteceu conosco. Afinal de contas, não são estas algumas das perguntas que fazemos? Por que o Senhor permitiu que isso acontecesse comigo? Por que Ele me concede os desejos Por que Ele não me concede os desejos do meu coração? Será que eu conseguirei o que quero? Estamos preocupados em não receber aquilo que almejamos. Por isso, nos apressamos e avançamos por conta própria. E assim como Adão e Eva, nós nos descobrimos em situação ainda pior, feridos, separados do verdadeiro desejo de nossos corações e com uma dor mais profunda do que poderíamos ter imaginado. Como vimos anteriormente, quando Deus andou pelo jardim depois da queda e chamou por Adão e Eva, eles se esconderam, porque tinham medo de como ele reagiria à sua desobediência, à sua nudez e ao seu relacionamento arruinado. Lembre-se de como Adão respondeu: ouvi os teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu, por isso me escondi. Gênesis 3:10. O pai já tinha dado alguma razão para Adão e Eva desconfiarem dele? Não. Ele nem sequer abordou a rebelião deles naquele momento, mas era muito profunda a sensação de estarem expostos e em falta que residia na raiz de seus medos. Nós vamos continuar este capítulo no próximo áudio.